Estamos começando mais uma vez uma live bíblica e hoje sobre o livro da sabedoria. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês aí que está me acompanhando nessa live. Olha que maravilha, que bênção de Deus, né? Nós estamos aqui para podermos discutir, podermos falar, podermos entender esse livro de suma importância para todos nós. Quero cumprimentar você de todos os estados, do Brasil, porque no nosso grupo de leitura bíblica tem gente do Ceará, do Amazonas, de Goiás, de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, Então se sintam todos abraçados, todos cumprimentados, sejam todos bem-vindos. Bíblia na mão, minha gente, Bíblia na mão, não esqueça, coloque a sua Bíblia aí do seu lado, aí lá, abre lá no livro da sabedoria, porque é importante você ter a Bíblia na mão para que você possa ir acompanhando aquilo que eu vou dizer, tá certo? Na medida que eu vou dizendo. E aí, então, você vai tirando as suas próprias conclusões. Ok? Ok? Minha gente, a primeira pergunta que eu faço para vocês. O que acontece sempre no final do ano? Quando nós estamos chegando mais para o lado do final do ano, o que acontece nos nossos meios de comunicação, televisivo principalmente, Não acontece o pessoal chamar a gente, anunciar que terá uma retrospectiva do ano? Para falar do livro da sabedoria, nós precisamos entender de retrospectiva. É isso aí, Você vai entender o livro da sabedoria se você o ler, tentar descobrir o que o autor está dizendo, mas de uma forma olhando o passado. O autor está aqui no presente, como eu estou e você está, nós estamos no presente. Agora a gente vai olhar para o passado. O que eu escrever aqui, o que eu falar aqui, é como se fosse então uma retrospectiva do que aconteceu conosco no passado. Foi assim que o livro da sabedoria foi escrito. O autor estava vivendo num tempo, estão entendendo, meus amigos? Vai dando like aí. O autor que escreveu o livro da sabedoria estava vivendo num tempo, num determinado local, mas ele estava escrevendo ali, fazendo uma retrospectiva do que estava acontecendo lá no passado. E esse passado, claro, nós estamos falando do Egito. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque o livro da sabedoria, ele foi o último livro escrito do Antigo Testamento, minha gente. Você sabia disso? Pois é, o livro da sabedoria é o último livro escrito do Antigo Testamento. E ele só existe na Bíblia católica. As bíblicas dos protestantes, dos evangélicos, não contêm esse livro. Esse livro não faz parte da Bíblia protestante, ok? Esse livro faz parte da Bíblia católica e ele foi o último que foi escrito. E ele foi escrito no ano 50, o livro de sabedoria foi escrito no ano 50, provavelmente 50 antes de Jesus. Então, o livro da sabedoria é um livro muito recente, é o mais novo do Antigo Testamento. Você sabia disso? Fazendo uma retrospectiva daquilo que eu falei. O livro da sabedoria é um livro que só pertence à Bíblia católica, que os católicos usam, e é o livro mais recente do Antigo Testamento, e é o último escrito do Antigo Testamento. Ele foi escrito no ano 50 antes de Jesus, mais ou menos, no ano 50, porque as pessoas têm muita dúvida com relação à data que esse livro foi escrito, mas se localiza provavelmente no ano 50 antes de Jesus. E aonde que esse livro foi escrito? Ele provavelmente foi escrito, o autor desse livro, é um judeu que vivia fora de Israel. Então, certamente estava morando na Alexandria. Alexandria é uma cidade que pertence ao Egito, ao país do Egito, Alexandria. Então, foi escrito lá. Agora, mas se você fala, mas não, padre, lá no primeiro versículo do livro da sabedoria está escrito que a sabedoria é de Salomão, foi Salomão que escreveu. Epa, nós já sabemos que a maioria dos livros sapienciais são denominados como que foi escrito por Salomão, mas isso é uma ficção, nós sabemos, foi dedicado a Salomão.
Não foi Salomão que escreveu o livro da sabedoria, não. Nós já sabemos disso, já falamos isso. Né? O título, né, Sabedoria de Salomão, não deve impressionar mais nós já sabemos disso. Né? Ele foi atribuído ao rei Salomão. Por que ele foi atribuído ao rei Salomão? Também você já deve saber. Porque Salomão é o patrono da sabedoria de Israel. E o livro da sabedoria pertence justamente, né, ao grupo dos livros sapienciais, que a maioria deles são dedicados ao rei Salomão. Então eu já disse, né, que o livro da sabedoria é o último livro que está na Bíblia Católica escrito. É o último livro do Antigo Testamento escrito. E que esse livro só pertence aos católicos, à Bíblia dos católicos, tá certo? O verdadeiro autor, né, desse livro da sabedoria era um judeu que escreve em ambiente grego. Por isso que o livro foi escrito em grego. E é nada mais, nada menos que, sem dúvida, que esse judeu estava nessa cidade, mas ele conhecia muito bem a história de Israel, ele conhecia a história do seu povo, né, as tradições, né, a linguagem, a familiaridade, a filosofia também, e também, claro, ele era, além de conhecer os costumes do povo israelita, né, do povo judeu, ele também conhecia muito bem os costumes gregos. Porque nessa época, no ano 50 antes de Jesus, quem comandava o mundo eram os gregos. Então, aí tem muita influência, no livro da sabedoria, tem muita influência da filosofia, dos costumes gregos também. Tá? Daqui a pouquinho nós vamos falar isso, como é que isso aparece no livro. Por incrível que pareça, né, tá lá. Né, tá bem presente lá no livro da sabedoria. Tá? E o local, onde estaria o autor do livro da sabedoria? Muito provavelmente, minha gente, né? Ninguém estava lá para tirar uma selfie, né, ou registrar, enfim. Mas muito provavelmente esse livro foi escrito na cidade de Alexandria, como eu disse para vocês, né, no Egito, pois ele insiste muito em fazer crítica ao Egito bíblico do Êxodo, certamente com vistas, né, ao Egito do tempo em que ele vivia. Então, quem dominava, né, o mundo era o Egito, e Alexandria pertence à cidade, uma das cidades do Egito, e ele estava lá, e certamente ele criticava, fazendo críticas, presta atenção. O autor do livro da sabedoria, fazendo críticas ao Egito, né, ao Egito no sentido assim, ao povo de Deus que estava caminhando pelo Egito, enfim, naquele tempo, lembrando do passado, ele na verdade estava falando do tempo dele, né, do tempo dele. Ele estava fazendo uma retrospectiva do que tinha acontecido no passado, mas para o povo entender o que estava acontecendo ali, naquele exato momento que ele estava passando. Não só ele, mas como o povo que estava, os judeus que estavam nas diásporas, né? Ou seja, que estava fora, né, de Israel. Em meados do século I antes de Cristo, veja bem, né, portanto no ano 50, Alexandria era o mais importante centro cultural da bacia do Mediterrâneo. Né? Não é à toa que Alexandria fica assim, às margens do Mediterrâneo. E nessa época, sabe quantas mil pessoas tinha Alexandria? 500 mil pessoas. Porém, um detalhe, dessas 500 mil pessoas, minha gente, cerca de 200 mil eram judeus. Entendeu? Né? Porque é muito provavelmente que esse livro fora escrito, né, lá na Alexandria por um dos judeus que estava morando lá. Né? E os judeus, eles não podiam, e aí é um dado muito importante, porque os judeus que moravam lá na Alexandria, eles não podiam participar inteiramente da vida política e social, né, e cultural grega. Né? Eles tinham os costumes deles, né? Os seus costumes, a sua cultura. E mais ainda, com a hostilidade, né, dos egípcios, ou seja, dos pagãos, e às vezes, né, muita perseguição que era aberta, né, constituía ameaça constante à fé e à identidade cultural judaica do povo judeu. Para isso, então, o que acontece? Para viverem, né, para não viverem marginalizados e para ter paz consigo mesmo, o que acontece? Consigo mesmo não, para ter paz com a cidade, com a sociedade na época, né, muitos judeus preferiram, então, deixar os costumes e até mesmo, né, a fé dos seus antepassados, né, perdendo a própria identidade para conformar com uma sociedade idólatra e injusta, embora fascinado por toda a sua cultura. Veja bem, a cultura grega estava expandindo, os judeus estavam numa cidade egípcia,
sem liberdade, sem poder, né, viver e valorizar os seus costumes, a sua religião. Então, com isso, muito para viver em paz, sabe, para não sofrer as perseguições próprias, né, as discriminações próprias, preferiram então abandonar a sua cultura, abandonar a sua fé e viver como os pagãos viviam, né, como os gregos e aqueles egípcios viviam. Entenderam? Foi nessa situação, então, que para não viver marginalizado, então, o que acontece? O autor escreve esse livro, né, falando de uma situação de libertação do povo, lá do Antigo Egito, mas para mostrar para aquele povo, daquele momento, que eles também teriam que fazer uma caminhada de libertação. Ok? É muito interessante. Então, é a Bíblia reescrevendo a própria Bíblia. O livro de sabedoria é muito claro isso para todos nós. E aí, então, o autor do livro da sabedoria quer mostrar para nós, né, ele tem duas vertentes do que ele quer ensinar, com a maneira como ele escreve, do jeito que ele escreve, com as críticas que ele faz. A primeira vertente, ele quer mostrar para o povo judeu, né, que estava na diáspora, ou seja, vivendo lá na Alexandria, que eram 200 mil judeus, né, que eu já falei para vocês. Ele queria, né, mostrar que Israel, né, tem a sua contribuição a dar no cenário das nações. E qual seria, então, essa contribuição que Israel poderia dar aos povos, vamos dizer assim, ao mundo da época? Que era que justamente a sabedoria que Israel acumulou desde o início da sua história. A contribuição que os israelitas, que os judeus poderiam dar ao mundo era a sabedoria de Deus, a sabedoria de Deus. E através dessa sabedoria, né, que é um dom de Deus, é que acontece o discernimento para o senso da justiça. Justiça, ok? Né, aprendido então com Deus e que pode levar a libertação à vida de todos, que é o projeto do próprio Deus. Veja bem que interessante. Uma das vertentes que o autor do livro da sabedoria quer mostrar, né, para os judeus lá da Alexandria, onde foi escrito, é que a sabedoria de Israel, que ajuda no discernimento de buscar, né, um senso crítico, ou seja, buscar o discernimento para o senso da justiça, que vai levar o povo a se libertar. Nunca se acomodar, mas esse senso, né, voltado para a justiça, que faz no discernimento da sabedoria de Deus e que queria levá-los, eles que estavam de uma certa forma, vivendo de uma forma opressora, né, sem poder viver a sua cultura, que poderia se libertar. Assim como Deus libertou o povo lá no Egito, muitos anos atrás, antes deles, né, mais de 1000 anos antes deles, né, quase 2000 anos, né, um pouco mais de 2000 anos, quase 2000 anos antes deles, Deus iria agir agora. Como que Deus iria agir? Segundo o livro O Autor da Sabedoria, né, despertando o senso de justiça nos próprios judeus, nos próprios israelitas que estavam na diáspora, para que eles pudessem se organizar e atingir a libertação. Ok? E ainda, a segunda vertente, então, a segunda vertente que o livro quer mostrar para todos nós é a dar consciência à identidade de seus companheiros judeus, mostrando-lhes toda a grandeza e sabedoria com que Deus acumulou o seu povo. Né? Nós temos uma identidade, é isso que queria mostrar. Nós temos uma identidade, nós não podemos perder essa identidade. Né? Agora, faz isso para reforçar a fé, ele faz isso para reforçar. Quando ele mostra o povo que eles têm uma identidade, que eles não podem, que a sabedoria de Deus dá a eles uma identidade, eles não poderiam perder a fé. Então o livro nasce no sentido de escrever para fortalecer, reforçar a fé e ativar a esperança daquele povo que estava sem esperança, relembrando o patrimônio histórico religioso dos antepassados. Lá no passado, os nossos pais tiveram fé e acreditaram e lutaram. Por isso venceram, foram libertos. Então, aqui, nós estamos aqui nesse tempo, fazendo a retrospectiva, lembra? Né? Vamos ficar com fé, né? Vamos ter a sabedoria de Deus que nos desperta o senso crítico. E nós temos um patrimônio que nós não podemos perder, que é justamente a nossa fé em Deus, né? Nesse Deus que nos liberta. Veja só que interessante, né? E aí, então, perseguindo esse duplo intento, né, o autor ensina a verdadeira sabedoria que eleva a justiça e a vida para todos. Né? E aí a sabedoria, então, que vem de Deus, produz a justiça, meu amigo, minha amiga, opondo-se, então, à idolatria que produz a injustiça. Então, o que o livro quer mostrar para todos nós, que a fidelidade a Deus,
né? A justiça, na fidelidade a Deus, produz, então, a justiça. Esse voltar para Deus, conhecer a palavra de Deus, saber o que Deus faz e ter a certeza, né, através da fé que Deus está com ele, isso faz com que o povo lute, né, e conheça e viva na justiça. Agora, a idolatria faz o contrário. A idolatria, né, despreza a Deus e, portanto, né, produz a injustiça. Não é à toa que você vai ouvir, ler, né? Vai ler várias vezes. Não sei se você notou. Eu tive assim, fui lá na minha Bíblia, marquei, minha gente. Eu marquei. Vocês sabem quantas vezes aparece a palavra injusto e injustiça no livro da sabedoria? Justo e justiça. Parece 43 vezes, minha gente. 43 vezes que eu contei, né? Pode ser que tenha mais, eu tenho que fazer uma outra leitura, né? 43 vezes aparece a palavra justiça e justo. E 34 vezes aparece a palavra injustiça, injusto e insensato. E olha que eu não levei em consideração quando fala de santo, porque santo, quando aparece santo aqui, é a mesma coisa de justo, né? E quando aparece ímpio, de injusto. Então, se você for contar, né, aparece mais de 50 vezes a palavra justiça e justo e mais de 40 vezes, né, de injusto. Então, o que nós vamos ver justamente é isso, né? A injustiça é fruto da idolatria e a justiça é a fé e a confiança e esperança que você tem em Deus. Então, se você quer lutar pela vida e ter uma vida imortal, está aliada à justiça, e, portanto, fazer com que a justiça aconteça. Aí, se você quer estar do lado da idolatria, então, obviamente, você vai promover a injustiça. E a injustiça, portanto, que leva à morte. Daí, então, diante de tudo isso que eu acabei de falar para vocês, eu gostaria que vocês fossem lá no capítulo 1, versículo 15. Abre aí a sua Bíblia no capítulo 1, versículo 15. Porque aí, nesse versículo, está, então, todo o resumo, minha gente, o resumo do livro da sabedoria. Aí nesse capítulo 1, veja bem no início, no capítulo 1, no versículo 15, né, está todo o resumo do livro da sabedoria. A injustiça é imortal. Quando o autor afirma que a justiça é imortal, também ele está querendo dizer que a injustiça é mortal. Então, aqueles que praticam a injustiça, esses morrem. A vida deles terá um fim. Os que praticam a justiça, esses não morrem. Esses vão viver para a vida eterna. Para aqueles que vivem a justiça, portanto, a justiça é viver a vontade de Deus, a palavra de Deus, esse não morre, esse tem a vida eterna. Jesus Cristo vai falar de vida eterna, ressurreição para os judeus e vida imortal para os gregos. Aí nós vemos a influência grega no escrito bíblico, né? O autor, portanto, ele não fala de ressurreição, mas ele fala de imortalidade. O judeu, a religião judaica, vai falar de ressurreição, né? Ressurreição é vida eterna. Agora, aquele que pratica o bem, que vive a justiça, né, que promove a justiça, esse não morre. Agora, aquele que pratica a injustiça e vive da injustiça, ele pode ter ganho aqui na terra, bens e muito mais, mas ele morre, porque não ressuscitará, não terá uma vida imortal. É isso que o livro da sabedoria quer dizer para todos nós. E, portanto, esse versículo já dá para todos nós a margem, né, do que se trata esse livro, né? Se você quer a vida, né, se você quer ser imortal, então pratique a justiça. Que justiça é essa? A ação, a atitude, os ensinamentos de Deus. Agora, se você quer morrer, continue nessa vida injusta, de maldade, né? Aí você não tem nada para ser imortal, porque o mal não pode ser imortal, o mal tem que ser morto, né? Ser eliminado. Aí então, porque o livro da sabedoria tem 3 grandes partes. Pega a sua Bíblia aí, para você conferir comigo aí. A primeira parte, então, vamos dizer assim, porque até o capítulo 1 até o versículo 15 é uma introdução. E aí, então, vem as 6 partes. A primeira parte é do capítulo 1, do versículo 16 até o capítulo 5, versículo 23.
Essa primeira parte vai falar que a sabedoria é que dá sentido à vida. Então, essa primeira parte vai mostrar para o leitor, você que leu, né, eu que li também, vai mostrar para todos nós que é a sabedoria que dá sentido à nossa vida. Né? A sabedoria, ou seja, essa busca pelo senso de justiça que vem de Deus, que é um dom de Deus, que dá sentido, então, à nossa vida. A segunda parte está no capítulo 6, versículo 1, até o capítulo 9, versículo 12. Então, vou repetir mais uma vez para você. A segunda parte, né, do livro da sabedoria está no capítulo 6, do versículo 1, até o capítulo 9, no versículo 18. Aí vai mostrar para todos nós a natureza da sabedoria. Aquele que leu, né, viu, né, que ali vai estar a natureza da sabedoria. A sabedoria consiste de quê? Então, esses capítulos aí, do capítulo 6 até o capítulo 9, vai falar para todos nós o que consiste a sabedoria. E a última parte do livro da sabedoria está lá no capítulo 10, versículo 1, até o capítulo 19, versículo 21, até o final do livro da sabedoria, que é a terceira parte. E em que consiste essa terceira parte? Ele vai fazer uma longa meditação sobre o Êxodo. Inclusive, na pergunta que eu mandei para você, para o pessoal que faz parte do grupo de leituras bíblicas, eu mandei, quando você lê do capítulo 16 até o capítulo 19, qual autor bíblico, qual personagem bíblico que você lembra? Lembra, né? Porque justamente aí ele vai pegar, vai fazer uma história, né? Ele vai fazer uma meditação longa sobre o livro do Êxodo e vai passando por toda a história de Israel, né? Muito interessante. Você relembra tudo aquilo que nós já lemos, né? Lá os livros anteriores, nós relembramos todos os livros que nós já vimos. E então, diante de tudo isso, então, o que o livro da sabedoria, você pode estar perguntando aí, o que o livro da sabedoria tem para nos ensinar? O que nos quer nos ensinar para nós hoje? O autor estava interpretando a situação dos judeus na diáspora, em Alexandria, Egito, à luz do antigo êxodo do Egito. Por isso que eu falei para vocês de retrospectiva. Né? O autor está aqui, numa situação, né, de dificuldade. Então, ele interpreta a situação que ele está passando hoje à luz lá, né, do êxodo do Egito, do povo que está vivendo lá no Egito. É isso que ele faz. Agora, a solução ele tenta mostrar para nós, bem claro para nós nesse livro aí, que mostra para nós que a solução para os dominados, lembra? Lá no Egito antigo o povo estava dominado. Ele, na Alexandria, juntamente com os judeus da diáspora, também está sendo dominado pela cultura grega e outros mais, né, do egípcio. Então, ele diz bem claro para todos nós, quer mostrar para todos nós que a solução para os dominados não é simplesmente entregar-se ao domínio, submetendo-se de corpo e espírito ao dominador. Muito pelo contrário, quando ele faz isso, mais aumenta a carga da escravidão. Então, para se libertar da escravidão, é preciso, então, descobrir a sabedoria da justiça, que leva à luta para que todos tenham vida. Então, agora, a libertação vai ser feita com esse senso de justiça aguçado nas pessoas, que vai levá-los a tomar uma atitude certa, correta, perante a injustiça. É como se nós tivéssemos, assim, dois lados, né? Justiça e injustiça, justos e injustos. A libertação se faria, portanto, lembrando a história dos judeus, né, temente a Deus, os justos, né, aqueles que iriam lutar para ter um senso de justiça, para justamente contaminar, né, para atingir aqueles que estavam na injustiça e acabar todo tipo de idolatria, todo tipo de maldade. Aí aconteceria a libertação. E relendo a Bíblia, né, e o seu acontecimento central, né, que podemos, então, como autor, e junto com ele, perceber que a sabedoria é um discernimento, o senso e a prática da justiça, a única força capaz de libertar todos os povos para a vida. Essa, portanto, meu amigo, minha amiga, é a grande lição, o grande aprendizado para todos nós ao lermos o livro da sabedoria. O aprendizado que nós temos que tirar do livro da sabedoria é justamente esse. Relendo a Bíblia,
conhecendo a nossa história, conhecendo a história do povo de Deus, os seus acontecimentos, principalmente os acontecimentos central, e o Êxodo, ele é um acontecimento central na vida do povo de Deus, que nós, juntamente com o autor, né, vamos perceber que a sabedoria é o discernimento, ou seja, o senso e a prática da justiça. E é justamente o senso e a prática da justiça que será capaz de nos libertar para que todos tenham vida e vida em abundância. Lembrou de alguma coisa? Quem é que fala para todos nós, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância? Quando Jesus recebeu o batismo, antes de receber o batismo, João Batista não queria batizar Jesus. Lê Mateus. Aí quando Jesus falou, João falou, não, eu não posso te batizar. Aí ele falou, vamos cumprir toda a justiça. Ei, meu amigo, minha amiga, é cumprindo a justiça que vem a libertação. O que Jesus Cristo ensinou foi justamente a prática da justiça. Praticou a justiça, viveu a justiça para que todos fossem libertados. Então isso, né, que Jesus vivenciou já foi de uma certa forma pré-anunciado, né, vivido por esse judeu lá na diáspora, que chamava o povo para o senso da justiça, porque o senso da justiça é um dom de Deus, e esse dom de Deus é que leva a vida e vida em abundância para todo mundo, ou seja, uma vida com dignidade. Eu falei para vocês que o resumo do livro da sabedoria é o capítulo 1 e o versículo 15, quando o autor diz para todos nós que a justiça é imortal. Certo? Certo, isso aí, certo. Então vamos lá. O que o autor quer dizer para nós que a justiça é imortal? O que ele está querendo dizer para todos nós? O livro da sabedoria se abre então com um apelo convidativo, né, a todos os governantes. Amem a justiça, vocês que governam a terra. O autor, então, está dirigindo, gente, a palavra, está convidando. O autor, claro, ele se coloca, né, é o Salomão, não é isso? Né? É como se ele fosse o Salomão. E o Salomão, quem foi Salomão? Um rei que governou o povo de Deus. E ele, então, o rei, dizendo para os demais governantes, ame a justiça, vocês que governam a terra. Por que o autor começa a dizer isso, né? Seguindo o título, na sabedoria de Salomão, o autor coloca-se na posição do rei sábio, que convida os governantes a agir da mesma forma, ou seja, governar com justiça, porque ele, Salomão, ele governou na justiça, né? Por isso que ele teve tantas proezas. Agora, você quer ter sucesso? Você que é governante, quer ter sucesso? Então, governe na justiça. Salomão convida você, governante, né, para governar na justiça. Ame a justiça, porque se você amar a justiça, você terá êxito. Lá na primeira frase está dizendo, né? Agora, o convite que ele faz é grave, né? Pois a justiça e a moralidade de um povo depende, minha gente, em primeiro lugar da justiça e da moralidade dos governantes. Porque se os governantes, eles não dão exemplo de justiça e de moralidade, com isso, né, o povo também, o povo segue o seu líder. Está entendendo? Então, em Israel, o dever da autoridade política era duplo. Primeira coisa, defender o inimigo. Se você pegar lá os vários livros que nós já lemos, inclusive, né, Samuel, 1 Samuel, 2 Samuel, o Salmo 110, vai dizer isso para todos nós. E aí, então, além disso, governar e promover a justiça e o direito. Né? Então, para Israel, os governadores, o rei de Israel tinha que defender o povo dos inimigos, e não ser inimigo do povo, e depois também governar promovendo a justiça e o direito. O rei tem que ser justo, né? E governar isso. E isso, então, como é que isso funcionava? Funcionava tipo no contrato. Que contrato era esse? Né? O povo pagava tributo para o rei, e o rei, em troca, então, né, protegia através do seu exercício de justiça. O povo recebendo o tributo, né, o pagamento que era feito, né, o que era feito para o rei era justamente para que o rei pudesse promover e, de fato, o povo pudesse viver a justiça.
né? E tem várias passagens bíblicas, minha gente. Vários livros da Bíblia diz isso. 2 Samuel, capítulo 23, Salmo 72, Provérbios, livro que nós já lemos, Provérbios, capítulo 16, também como capítulo 29 também. Está sempre dizendo isso, mostrando para todos nós qual que é a função do governador, do presidente, enfim, do rei, né? Mas é claro que o livro também não se dirige apenas às autoridades, né? Não engana você se achar que é só ele. Dirige a todos nós, né? E o mais curioso é que num livro sapiencial a primeira palavra seja apelo à má justiça. Então, a má justiça não é coisa só dos governantes, dos presidentes, dos reis, das rainhas, mas amar a justiça é de todos os povos, de todas as pessoas, né? É por isso, então, que você vai, não sei se você notou quando leu, se você não leu, quando for ler, né? Notou, né? Sempre parece, Deus, Espírito de Deus que leva à sabedoria que desperta o senso de justiça, a justiça que leva à vida, e uma vida imortal. Uma vida imortal. Olha só que interessante, não sei se você percebeu quando estava lendo isso, né? Quando eu estava lendo o livro da sabedoria, né? Fala de Deus, né? O Espírito de Deus que leva a sabedoria que desperta o senso da justiça, para que assim a vida aconteça e vivendo uma vida imortal, não tem morte. O contrário aconteceria com a injustiça. Então, Deus, meus amigos e minhas amigas, cria o homem para a vida imortal. Entendeu? Né? Ou seja, para uma vida em plenitude. Eu vim para que todos tenham vida e vida em plenitude, vida em abundância. De qualquer modo, e como chegar lá? Nós só teremos vida em abundância, conforme o livro da sabedoria, mais tarde, ensinamentos de Jesus Cristo também, é abrindo-se a Deus. Quando nós nos abrimos a Deus, né, para que Deus haja em nós, na nossa vida, assim nós, então, teremos vida em plenitude. Assim, Deus comunica o seu Espírito vivo, que é justamente a sabedoria. E essa sabedoria consiste, então, no senso da justiça. E o discernimento, né, o senso da justiça é o discernimento que faz o homem viver segundo a justiça e praticá-la, né? Tal vivência e prática da justiça leva a pessoa à experiência de uma experiência plena de vida. Então é por aí o caminho que o livro quer mostrar para todos nós. E o que seria então a justiça imortal? Como diz lá no versículo 15 do capítulo 1. O que seria isso, né? A justiça é imortal. É a afirmação máxima. Vai lá na sua Bíblia, por favor. Pega a sua Bíblia, pega a caneta, risca esse versículo aí, marca esse versículo aí, porque esse versículo é o mais importante do livro da sabedoria, minha gente. Né? Marca aí, se você não marcou ainda, né? O capítulo 1, versículo 15. Essa afirmação é a máxima do livro, minha gente. É o núcleo ao redor do qual tudo mais vai girar. O livro todo mais vai girar em torno disso aí. A justiça é imortal. A justiça é imortal. Justiça, portanto, é o centro da vida humana e que leva, então, a eternizar a vida. É a justiça que faz com que a vida seja eternizada. Muito bacana, não é verdade? Aí, nós só vamos entender isso para nós que somos cristãos agora, e os judeus também, né? Porque é judeu, enfim, né? Que nós vemos aí a grande diferença da cultura hebraica para a cultura grega. E eu disse para vocês que esse livro foi escrito no ambiente grego, né? Lá na Alexandria, que era uma cidade do Egito, mas que dominava na época a cultura grega. Então, a cultura grega não conhece o termo ressurreição. O termo ressurreição, quem conhece, são justamente, né, a religião judaica, mais tarde o cristianismo. Como há a influência do pensamento grego na época que foi escrito, o autor fala então de imortalidade. A vida se torna imortal com a prática da justiça. Ok? Se fosse escrito no ambiente judaico, ele ia falar então que a justiça é que nos leva à ressurreição, uma vida para sempre. Entenderam aí, minha gente? Né? Aqui então nós percebemos justamente
nessa influência grega da cultura da época. E por isso que, né, também nós chegamos à conclusão, chega-se, né, eu não, chegaram à conclusão, eu só estou passando isso para vocês, que esse é um dos livros mais novos do Antigo Testamento, né, escrito por volta do ano 50 antes de Jesus. Então, daí nós podemos chegar à conclusão que o livro da sabedoria diz para todos nós. Quem não é justo não tem nada a imortalizar e, portanto, o seu destino é a morte. Só imortaliza a vida quem é justo, porque tem muita coisa para torná-lo imortal. Já o injusto não tem nada para torná-lo imortal. E ele morre. O livro da sabedoria, portanto, né, consiste apenas em duas categorias de pessoas. E você, então, já detectou. Quais são as duas categorias de pessoas que aparecem no livro da sabedoria? Para o livro da sabedoria só existem duas categorias de pessoas. As pessoas justas e as pessoas injustas. E aí você já sabe também, né? Como está escrito lá. As pessoas justas vão se tornar imortais, enquanto os injustos vão morrer, perecer, né? Deus nos leva a uma vida imortal. A idolatria, que leva à praxis da injustiça, leva, portanto, final é a morte. Né? Isso é muito interessante nós percebemos aí. O versículo 16 diz justamente isso aqui, ó. Com gestos e palavras, os injustos invocam a morte para si. Eles pensam que a morte é amiga e a desejam ardentemente, chegando a fazer aliança com ela. São realmente dignos de pertencer à morte. É até piada, né, gente, aqui, né? A pessoa busca a morte com a própria mão. E como é que nós falamos? Como é que nós buscamos a morte? Nós buscamos a morte quando nós desviamos do caminho de Deus. Desviando do caminho de Deus, nós vamos para o caminho da idolatria. E, portanto, um caminho injusto, um caminho do mal. Perene, portanto, né? Daí, então, aparece o tema morte. Né? Temos então aí a filosofia de vida dos injustos, né? A vida dos injustos, que é uma vida breve e efêmera, conforme está descrito lá no capítulo 2, versículo 15, de 1 a 5, aliás, né? Também a gozar a vida é pura bobagem, porque pelo fato de que a vida é curta e gozar a vida muitas das vezes leva à prática da injustiça, da maldade, né? E aí, né, vai se perecer. E a questão de eliminar os que atrapalham. Os injustos, o que eles fazem é justamente eliminar, eles querem eliminar aqueles que estão atrapalhando eles viver as suas injustiças, ou seja, né, o estilo de vida deles. Tudo isso que eu disse para vocês está lá no capítulo 2, versículo 10 ao 20, minha gente. Veja só que interessante, né? Pensar, né, que a vida, essa vida terrena, esse mundo, né, tirar dos outros, cobrar dos outros, trapacear os outros, que isso vai levar a gozar a vida, a ter uma vida eterna. Isso tudo é passageiro, isso tudo é efêmero, isso tudo perde. Portanto, isso tudo leva à morte. Né? E um outro dado muito importante é quando, né, os injustos querem tirar do seu caminho aqueles que querem mostrar para ele que está errado. Né? Ele se arma, não aceita de jeito nenhum. Né? Agora, como age o injusto? O injusto arma ciladas para os justos. Eles querem eliminar aqueles que vivem e promovem a justiça, porque aqueles que promovem justiça impedem deles gozarem a vida, que leva para a morte. Não é? Então, minha gente, aí então, no capítulo 3º, versículo 1 até o capítulo 4, nós vamos ver o retrato do justo. Aí mostra o retrato do justo. Eu não vou ter como falar muito para vocês, mas vamos só ler aqui, vamos só ler aqui o capítulo 3º, versículo 1. Pega a sua Bíblia e acompanha comigo. O que diz lá o capítulo 3º, versículo 1? Diz assim: as almas dos justos estão nas mãos de Deus, e nenhum tormento os atingirá. Deus está do lado dos justos. Deus está do lado dos justos. Em outras palavras, né, a alma ou a vida dos justos está com Deus, né, justo, e depende, né? Agora, veja bem, qual é o futuro dos justos? Talvez seja a pergunta que nós fazemos. Os versículos 8 e 9 do capítulo 3º vai mostrar para todos nós. Olha só.
os justos governarão as nações, submeterão os povos, e o Senhor reinará para sempre sobre eles. Os que nele confiam, compreenderão a verdade, e os que lhes são fiéis viverão junto dele no amor, pois a graça e a misericórdia estão reservadas para os seus escolhidos. E os escolhidos de Deus são os justos. Vamos então lá um pouquinho o retrato dos injustos. O injusto, ele diante do justo, ele vê como se fosse um espelho. Então, ele olhando para o injusto, olhando para o justo, ele vê que ele está totalmente por fora. Então, o retrato dele é ele perceber, como ele anda, como ele vive. Portanto, o injusto, ele não suporta o justo. E aqui, olha só o que diz o capítulo 5, versículo 6 e o versículo 8. Nós nos desviamos do caminho da verdade. Isso dizendo o injusto. O injusto diz assim: nós desviamos do caminho da verdade. A luz da justiça não brilhou para nós, nem o sol para nós se levantou. Nós nos fartamos nos caminhos da injustiça e da perdição. Percorremos desertos intransitáveis e não conhecemos o caminho do Senhor. Olha que tristeza. De que adiantou o nosso orgulho? Que vantagem tiramos de nossa riqueza arrogante? Veja bem, minha gente, que interessante, né? Aqui está o retrato do justo. Só que o injusto, ele pode chegar a se ver lá no final. E aí, então, pode ser tarde demais. Tarde demais. Então, diante do justo, todos nós nem devemos ser justos, mas muitas das vezes nós somos injustos. Nós devemos, então, nos questionar, nos perguntar. Vamos, então, para a segunda parte do nosso livro, minha gente. Toma aí o capítulo 6 até o capítulo 9, que é a segunda parte do nosso livro. Lá no capítulo 6, versículo de 1 a 2, versículo 1 e 2, novamente o autor retoma o convite inicial, dirigindo-se aos governantes. Não sei se você notou isso, vai lá para você ver direitinho. Ele próprio, se apresenta como Salomão, rei sábio, exortando as autoridades ao exercício da sua função. Lê comigo o capítulo 6, versículo 3. Vai lá, lê comigo. Diz assim: o poder de vocês vem do Senhor, e o domínio vem do Altíssimo. Isso são palavras para os governantes. Deus, através do rei, está anotando para ele, dizendo para ele que o poder dele vem do Senhor. Se o poder dele vem do Senhor, então ele tem que agir como Deus quer, não é isso? O poder e o domínio são próprios de Deus e não da humanidade. E Deus é quem representa. Ele está ali governando o povo, representando Deus. Portanto, ele tem que agir na justiça, na moralidade. A função da autoridade, portanto, é preservar e promover a justiça. Julgar com retidão, observar a lei, proceder conforme a vontade de Deus. Essa é a missão daqueles que nos governam, minha gente. É isso aí, proceder conforme a vontade de Deus. Não é à toa que o livro inicia dizendo, amem a justiça vocês que governam o mundo. Ame a justiça. Por quê? Porque é somente amando a justiça que você vai proceder conforme a vontade de Deus. E você está ali, se você é representante, é um governador, é um governante, você está ali representando Deus para as pessoas. E, portanto, você tem que agir como tal. Como tal. Entenderam? É um compromisso muito sério para todos nós. Então, olha, todos serão julgados diante da prática ou da ausência da prática da justiça. Se o governante, os governantes não fazem isso, serão julgados. O julgamento das autoridades é mais severo. Todos nós seremos julgados, obviamente. Mas o julgamento das autoridades será mais severo. Por que é mais severo? Porque as autoridades sabem o que deve ser feito. Para isso, não podem apresentar desculpas.
E na visão, então, da Bíblia, isso é muito importante que nós sabemos, na visão da Bíblia, a justiça consiste em salvar os pobres e fracos diante daqueles que exploram e oprimem. Então, os governantes do mundo não podem oprimir o povo. Eles não podem ser injustos. Eles têm que lutar para que a justiça aconteça. Eles são os primeiros a praticarem as justiças. Se eles não praticam a justiça e defendem a injustiça, então, como que esse governador pode representar Deus? Ele não está agindo conforme Deus quer. Então, ele está abusando da sua autoridade. A sua autoridade é abusiva. Se oprime, explora o pobre, o indefeso. É isso. Está aqui escrito na Bíblia. Quando, então, as autoridades são injustas, o povo tende também a praticar a injustiça, seguindo o modelo que vem de cima. Eu já falei isso para vocês. A moralidade do povo espelha na moralidade de seus governantes. É isso que o livro quer mostrar para todos nós. Os nossos representantes, os nossos líderes, eles são muito importantes. Eu que sou líder, você que é líder, que lidera a sua casa, olha, você é o espelho. Você é o espelho para as pessoas. Então, tome cuidado, nós temos que pensar muito nisso, Isso nós temos que aprender, aprender e ficar esperto para que Deus possa mostrar. Então, meu amigo, minha amiga, essa segunda parte do livro que nós lemos quer mostrar isso para todos nós. Se você não entendeu, se você não compreendeu direitinho o que eu estou dizendo, volta lá. Volta no capítulo 6 até o capítulo 9. Lê de novo, porque aí você vai entender direitinho o que eu estou dizendo. Vamos então para a última parte do nosso livro, que é o capítulo 10º até o capítulo 19. Abre aí, E acompanhe comigo o que eu vou dizer para você. Toda a parte final do livro tem como tema a sabedoria em ação na história. O que ele quer mostrar para todos nós, o que ele mostra do capítulo 10º até o capítulo 9, que é a justiça divina que governou a história. Então, aqueles que eram tidos como justos, Deus não abandonou. Portanto, quando você lê esses capítulos, você vai lembrar, você vai ver lá o José do Egito, não fala nome de ninguém, mas você vai conhecer, se você conhece bem a história bíblica, você vai lembrar, você vai ver José do Egito, você vai ver a história de Caim, você vai ver Noé, vai lembrar de Noé, vai lembrar de Moisés e tantos outros que viveram a justiça, conforme ele diz. Então, isso ele quer mostrar para todos nós que foi Deus, justo, que governou, a justiça governando o mundo. Que ele não faz, o autor não faz um resumão, assim, de toda a história de Israel. Ele pega lá de Adão e vai até no Êxodo. É esse o resumo que ele faz, até no Êxodo. Por que então? Por que será que ele só limita de Adão até o Êxodo? Ele está lembrando de que o autor está situado na cidade de Alexandria. Lembra que eu falei para vocês? O autor, ele escreveu esse livro na cidade de Alexandria, que é uma das cidades do Egito. E ele escreve para a grande colônia dos judeus que vivia lá. Vocês lembram que eu falei? 200 mil judeus moravam lá na Alexandria, na época que ele escreveu. Então, na sua mente, na mente do autor, o Egito de sua época relembra o Egito de outrora. Então, o que ele está vivendo ali, juntamente com seus compatriotas, que moram lá na Alexandria, o que o povo viveu lá no passado. E, assim, então, como no passado, que aconteceu a libertação, o mesmo deverá acontecer no seu tempo. A libertação tem que acontecer lá. E deverá, então, haver um novo êxodo, ou seja, um novo êxodo libertador para o povo do seu tempo. Porque lá no passado houve um êxodo que foi um sinal de libertação para o povo, então ali ele está naquele sofrimento no Novo Egito agora, ele também teria que acontecer esse novo êxodo libertador para eles. Se no passado a sabedoria, justiça, a sabedoria que é igual à justiça de Deus, organizar e realizar a libertação daquele povo, o mesmo também deverá acontecer agora, pois Deus continua e renova sempre a sua obra. Assim, então, o princípio que governa toda a reflexão histórica encontra-se no capítulo 9, versículo 18, que diz assim: eles,
né? Eles foram salvos por meio da sabedoria. Isso tanto significa que sabedoria é igual justiça, quando o homem sábio é justo. Então veja bem, né? Se Deus, a sabedoria de Deus é a justiça, o homem sábio, portanto, é aquele que é justo, que age conforme a vontade de Deus. Já vamos para a conclusão. O livro da sabedoria, portanto, é o último escrito bíblico dos tempos do Antigo Testamento. E ele, né, se resume numa longa reflexão sobre o tema da justiça. Você percebeu isso também, com certeza. A qual se concretiza na libertação do Egito, na expressão máxima de fidelidade de Deus para com seu povo. Há outra coisa que nós podemos chegar à conclusão, que a última frase do livro e também de todo o Antigo Testamento é uma profissão de fé e uma confiança. Sim, ó Senhor, de todos os modos engrandecestes e tornastes glorioso o teu povo. Nunca, nenhum lugar deixastes de olhar por ele e o socorrer. Olha que bacana, minha gente, que termina aí o livro da sabedoria. Essa frase, portanto, meu amigo, minha amiga, né, resume o passado e abre expectativa, né, confiante para o futuro. Dessa forma, então, portanto, encerra-se o Antigo Testamento, voltando para o novo êxodo, uma nova libertação do Egito. O Novo Testamento, com a sua atual disposição, apresenta imediatamente, né, uma resposta ao livro da sabedoria com o Evangelho de Mateus. Veja bem, eu disse para vocês que o livro da sabedoria é o último livro escrito do Antigo Testamento. Todo mundo linkado? E o primeiro livro do Novo Testamento, qual que é, minha gente? Mateus, minha gente. Abre com o novo êxodo. Em toda a sua extensão, é um longo ensinamento sobre o caminho da justiça. Nele, lá no Evangelho de Mateus, as primeiras palavras de Jesus soam como um programa e como um convite empenhativo. Devemos cumprir toda a justiça. Não é muito curioso, meu amigo, minha amiga? Preste atenção. Não é muito curioso? Se o último livro do Antigo Testamento, para nós que somos cristãos católicos, né, que é o livro da sabedoria, que faz toda essa reflexão para todos nós a respeito da justiça, da prática da justiça, e essa prática da justiça acontece, é o novo êxodo, né? Nós devemos fazer, Deus vai nos libertar desse novo êxodo, quando nós praticarmos a justiça. Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento, apresenta Jesus no seu êxodo, justamente fazendo esse êxodo com o povo, o caminho de libertação. E as primeiras palavras de Jesus no Evangelho de Mateus é: devemos cumprir toda a justiça. Só cumpre a justiça quem é justo. Somente é justo quem segue os caminhos de Deus. E quem segue os caminhos de Deus desenvolve em si a sabedoria que lhe dá o senso da justiça, que lhe dá a vida e uma vida imortal. Vamos praticar a justiça, vamos viver porque nós precisamos e queremos, sonhamos com a imortalidade. Não vivemos aqui para morrer, mas para viver e viver uma vida eterna. Fiquem todos com Deus, tenham todos uma ótima noite, muitas bênçãos de Deus para você, muita perseverança, meu amigo, minha amiga. Não desiste de ler a Bíblia, não, né? Vamos convidar mais pessoas, porque tá bom demais. Eu adoro quando você faz parte da leitura comigo. Eu tenho a sensação que não estou só e nós podemos partilhar. Grande abraço, fique com Deus, ótima noite, bom descanso.